Hello, 2021 começou e com certeza você tem planos para este ano. Eu sou Valdineia Santos e eu quero conversar um pouquinho com você sobre a diferença entre metas e sonhos para 2021, referente ao seu estudo do inglês. Isso mesmo. Nós vamos conversar aqui como o inglês, às vezes, né? E você tem a meta de falar inglês, mas às vezes ele fica só no sonho e por que que isso acontece. Vamos lá? Então vamos lá. Qual a diferença entre meta e sonho? Basicamente é data e plano de ação, tá? A diferença é isso. Quando nós falamos assim, quero ser fluente em inglês, tá? Quando? Como você vai fazer essa fluência? Você vai estudar numa escola, professor particular, vai estudar sozinho? O que você vai fazer todos os dias para que você alcance esse sonho que você tem? Então, geralmente, o sonho fica perdido, né? Eu sei que eu quero algo muito, mas eu não sei como que eu vou realizar isso. A meta, não. A meta, eu sei quando eu vou realizar, tem uma data prevista, pode até atrasar, mas tem essa data prevista, e eu tenho um plano de ação de como isso vai acontecer. Então, para que eu atinja um plano grandioso, eu sei o que eu vou fazer todos os dias, eu sei o que eu vou fazer toda semana, todo mês, para que isso se concretize. A gente vai falar desse plano um pouquinho mais para frente. Por que é importante você escrever a sua meta? Eu fiz um quiz, né, ali nos stories do Instagram, e muita gente falou que sabe a diferença entre meta e sonho, mas colocou lá que não escreve a sua meta. Para mim ficou confuso essa informação, porque a meta, né, o pré-requisito dela é que seja escrita, até mesmo porque você tem que montar um plano para você chegar a atingi-la. Né? Gente, eu não estou falando de metas pequenas ou fáceis, aquela coisa que você sabe que você vai resolver a curto prazo. Né? Nós estamos falando de algo grandioso. Por exemplo, falar inglês não é algo que você vai resolver em 2, 3 meses. Né? Então, você precisa de estímulo, você precisa saber exatamente o que você vai estar fazendo aos pouquinhos, né? Para que você consiga realizar o grandioso, né? Aquela coisa maior, que seria a fluência. Então, gente, não tem como você ter uma meta sem escrevê-la. I'm really sorry. Nós vamos ver aí uma metodologia, né, da meta SMART. Você vai entender um pouco por que que isso é importante. Então, vamos falar aí de plano. Meta versus plano, né? Eu preciso saber quais são as minhas ações diárias que vão me levar, que vão me escalar a conseguir aquilo que eu quero. No caso do ser fluente em inglês, ou falar inglês, ou passar numa entrevista em inglês, fazer um intercâmbio, viajar sem precisar de um guia, seja qual for a sua meta. Você precisa ter um plano, esse plano ele precisa ser dividido, né? Ele precisa ser dividido em ano, mês, semana e dia. Isso mesmo. Você tem ali o que você vai completar no ano, mas você vai começar pelo diário, né? No meu dia a dia, o que eu vou fazer para conseguir ser fluente em inglês em 2021? Então, eu vou aprender quantas palavras por dia, quantas expressões, ou eu vou estudar quantos minutos, quantas horas, o que eu vou fazer no dia? Durante uma semana, o que eu vou ter concretizado? Além da aula, além de trocar o meu celular por inglês, por exemplo, eu vou assistir um filme, vou aprender uma música. O que você vai fazer na sua semana? Né? Então, você vai fazer isso para que você tenha uma forma de acompanhar e ver o seu progresso. Né? Para que você veja ali, ó, hoje eu cumpri com a minha meta. Hoje eu não cumprir, então amanhã eu tenho que correr atrás, por exemplo. Isso a gente vai ver bastante nessa meta SMART, né? A meta SMART, ela é uma sigla que significa específica, mensurável, algo atingível, razoável, com tempo, né? Então, a gente vai ver um exemplo aqui para inglês, né? A sua meta, tenta escrevê-la nesse formato, né? Specific, measurable, achievable, reasonable and timeable. Vamos aos exemplos em inglês.
Aprender a me apresentar em inglês com 3 meses de prática, né? Então, aqui eu estou falando me apresentar o básico. Tá específica, tem tempo, é razoável, é atingível, né? Então, mas para eu fazer isso, né? Depois a gente vai ver como que a gente vai montar um plano para isso. Um outro exemplo de meta. Em 1 ano vou conseguir me expressar e falar sobre mim em uma entrevista de inglês com segurança. Então, eu vou passar numa entrevista de emprego, daqui a 1 ano eu vou estar preparada. Também tem tempo, é razoável, tá específica, tá certinha. Vou viajar sozinha e falar inglês sem depender de um guia turístico na minha próxima viagem. Aqui o tempo já não está tão específico assim. Quando que é a minha próxima viagem? Se a minha próxima viagem é a semana que vem, isso daqui não é atingível, né? Então, eu teria que colocar aqui, minha viagem é quando, para saber se essa meta aí é razoável, né? Eu estou já curiosa para saber qual é a sua meta em inglês, né? Já começa a escrevê-la, depois posta aqui para mim no comentário qual é a sua meta 2021 para o inglês. Então, para você ter sucesso e não desistir, você precisa do plano. Eu espero que você já esteja convencido disso até esse momento da apresentação, né? Uma meta sem plano de ação é inerte, né? Não sai do lugar, porque você não sabe o que você vai fazer no seu dia, na sua semana, no seu mês, para que você consiga atingir a sua meta anual. Então, precisa ter plano. No caso lá, por exemplo, das 3 metas que nós colocamos, né? O que você faria no seu dia a dia para você atingir aquelas metas? Vou colocar aqui alguns exemplos. Uma meta, quantidade de vocabulários e expressões, um tempo para você estudar no seu dia, você fazer aula de inglês, né? Se você quiser ser mentorado ou por um coach, isso seria mais rápido, se você quiser rapidez. Você assistir um filme sem legenda. Então, tem várias aí ações que eu vou contar um pouquinho para você aqui no final. É necessário que você visualize a sua meta todos os dias para que você veja o seu progresso, para que você saiba comemorar, ou se não é comemorar, você readequar o seu plano. E um outro motivo para que você visualize a sua meta é ganhar gás, né? Motivação. Eu saber que eu estou aqui na aula de inglês hoje, que eu estou gastando essa 1 hora porque eu quero viajar no final do ano, por exemplo. Então, precisa estar visual para mim, para que eu seja lembrada todos os dias o porquê que eu estou fazendo aquilo. Gente, isso aqui seria tema para uma hora, acho que, de discussão, mas aqui é rapidamente, só para você saber a diferença entre meta e sonho. Então, se você ainda estava sem escrever a sua meta, escreva, faça o seu plano, coloque datas, né? E coloque datas também para os planos menores. E se você ainda está com dúvida de como começar, no caso do inglês, né? Não sabe ainda como começar o seu plano, como escrever a sua meta, ou não sabe se a sua meta é atingível ou não, nós estamos, esse mês de janeiro, dando mentorias gratuitas, gente, total, gratuitamente, para você que queira conversar um pouco sobre a sua meta e como você pode atingir com o inglês. Então, o que nós vamos fazer nessa mentoria? Eu vou entender qual é a sua maior dificuldade no inglês e onde você quer chegar. Então, você vai me contar isso. Em cima disso, eu vou te explicar como funciona o aprendizado do inglês. Então, eu vou te apresentar lá todos esses passos. E aí, a gente vai juntar os dois, né? O plano de como aprender com a sua meta, e aí você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Como você pode conseguir isso? Só você me mandar aí uma mensagem nesse WhatsApp que está aqui na tela, né? 97100612, dizendo eu quero a minha mentoria gratuita e nós agendamos. Eu espero que você tenha gostado. Coloque aqui nos comentários, por favor, qual a sua meta para 2021 referente a 2021 e compartilhe essa mensagem com mais pessoas, gente, para que as pessoas comecem a entender o que é realmente falar inglês e não fique aí patinando. E pare de acreditar que você vai que você vai comprar um curso que 3 meses você vai resolver isso. Não é bem assim, tá bom? Eu espero que você já tenha caído essa ficha para você. Eu sou Valdineia Santos, foi um prazer estar aqui com você e a gente se vê na próxima postagem. See ya!